Fala Vascaíno, fala Vascaína, bem-vindos ao canal Colina 1898. Hoje vamos fazer aí o pós-jogo Vasco e Palmeiras. Já inicialmente peço desculpa a vocês, acabei não podendo fazer o pré-jogo do Vasco, diversos afazeres aqui no domingo, mas vamos aí pro pós-jogo. Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curte, compartilhe. Esse não é papo de youtuber, mas cada vez que vocês curtem o vídeo, que vocês compartilham, mais pessoas podem ser atingidas aí pelo algoritmo do YouTube, fazendo com que o canal consiga crescer cada vez mais e a gente consiga bater esse papo aí sempre nos pós-jogos. Então é muito importante, ative aí o sininho para você receber as notificações, não perder nada aqui do canal. Então vamos embora aí para esse pós-jogo Vasco-Palmeiras. Antes de tudo, quero deixar claro que normalmente eu não vejo nenhuma resenha antes, no caso, antes de fazer o vídeo, né, logo após o jogo. Eu espero, normalmente, até mesmo o meu ânimo abaixar, né, ou a minha irritação abaixar, para fazer o vídeo depois, para ter uma análise um pouco mais imparcial, tá? Sem uma análise tão apaixonada como torcedor. No caso, normalmente eu só vejo a entrevista do treinador pós-jogo, tá? E aí depois eu testo os comentários. Então ontem eu vi a entrevista do Felipe e, no caso, hoje fazendo o vídeo desse pós-jogo do Vasco. Vi muita gente antes do jogo falando que iria ser uma goleada do Palmeiras. Eu mesmo, nas minhas opiniões, disse que seria bom o Vasco perder de pouco, né? Não tomar goleada pelo que o Vasco apresentou contra o Operário. A análise sempre foi feita a partir desse escopo antes, baseado no jogo do Operário, que o Vasco jogou como ele joga com o Carille, né? Ele não jogou bem, né? Mais uma vez ele não jogou bem, mesmo o Vasco não joga bem, né? Mesmo com o Carille saindo, mas eu tive uma surpresa nesse jogo de Vasco e Palmeiras. Eu achei que o Vasco jogou bem, o Vasco jogou pra frente, o Vasco finalmente não saiu com aquela velha jogada de voltar para os zagueiros para iniciar a jogada. Não, o Vasco fazia transições no meio de campo, o Vasco chamava o ataque para jogar, o Vasco fazia transições no meio de campo, lateral e ataque. Então a gente via muito ali Piton, Lloyd e Nuno. Do outro lado a gente via o Ryan participando, via o Paulo Henrique participando, o Tietê muito bem na partida. Então eu acho que o Vasco, ele fez uma boa partida. Talvez a primeira vez do ano que o Vasco joga de igual para igual com um time de ponta de tabela do Brasileirão. Então a gente sabe que o Palmeiras vai ser, né, normalmente vai brigar por esse título brasileiro, provavelmente Palmeiras, Internacional, Flamengo e algum outro time, né? Talvez Atlético Mineiro, não sei. Mas a gente sabe que jogos contra Palmeiras, Flamengo, Internacional são jogos assim de times de topo de tabela. Então a gente fica feliz quando a gente vê o Vasco jogando pelo menos de igual para igual, sem medo de jogar contra esses times, né? Isso que é importante. A postura do time ela foi muito diferente dos outros jogos. Foi muito diferente contra os jogos que fez com o Carille no comando. Então eu acho que aí o Felipe ele conseguiu acertar pelo menos uma mentalidade desse time, né? O time jogou para frente, o time teve diversas oportunidades contra o Palmeiras, isso é importante, a criação, o volume de jogadas é importante. Assim, eu sinceramente eu não entendo o torcedor que critica o Felipe e o Vasco por ter perdido esse jogo, sendo que sim, foi uma falha individual, foi uma maneira de jogar um pouco diferente, mas é uma maneira que o Diniz gosta de jogar. Então assim, os jogadores já estão pelo menos sendo acostumados da forma que o Diniz gosta de jogar, que essa saída de bola ali pode ser um problema pelos jogadores que serão selecionados para essa saída de bola. Isso pode acontecer em outros jogos, é verdade. Mas a postura do Vasco ela foi diferente. A postura do Vasco ela foi de um time que vai para cima, um time que troca realmente ataque contra um adversário muito superior, né? O Palmeiras é um time muito superior. E a gente fala que o Vasco não estava com o Coutinho, não estava com o Verratti, mas o Palmeiras também não estava com o Rafael Veiga. O Palmeiras não estava com o Paulinho desde o início do jogo. Então assim, o Palmeiras também não estava completo. Então a gente tem que ter uma noção de que o Palmeiras ele é um time muito superior ao time do Vasco. E o Vasco jogou bem, o Vasco jogou de igual para igual com o Palmeiras. E o gol do Palmeiras sai por um erro do Vasco, não foi por uma criação do Palmeiras, né? Claro, o Palmeiras tem o seu mérito pela marcação, pela pressão que faz com que o Hugo Moura perca essa bola. Mas foi um erro individual do Hugo Moura. E também a gente não tem que, no caso, massacrar o Hugo Moura por um erro, porque ele não está acostumado a fazer essa função. É uma ideia nova, uma ideia que está sendo implementada. E coisas assim podem acontecer com o Diniz, se o Diniz for assumir o Vasco. Então a gente tem que ter uma paciência nesse sentido. Léo, mas se jogar bem todo jogo e perder, não vai adiantar. Sim, mas a probabilidade de você, jogando bem, ganhar, ela é maior do que você jogando mal. A probabilidade aumenta. Se você tem mais criação de jogadas, se você tem mais volume de jogo, se você tem mais chutes ao gol,
que foi inclusive a ótica do jogo, o Vasco teve mais posse de bola, o Vasco teve mais chutes contra a meta do Palmeiras e mais chutes ao gol. Então, assim, o Vasco ele jogou, teve números mais expressivos do que o próprio Palmeiras. A gente tem que analisar que o Vasco teve uma melhora. Com o Felipe, comparado o Felipe neste jogo contra o Palmeiras, com os jogos que a gente viu do Carille, o Vasco teve uma melhora sim. Agora, ficou evidente que o problema se dá pela falta de qualidade técnica. O time do Palmeiras ele é muito mais técnico que o time do Vasco. E ficou claro, quando a gente viu o Lloyd, que é o melhor jogo que o Lloyd fez desde que chegou. Eu tenho que dar o braço a torcer aqui, né? Que eu sou um crítico ferrenho ao Lloyd, porque eu não gosto da postura que ele teve às vezes que ele entrou. Eu achei uma postura displicente, uma postura que não cabe dentro do Vasco da Gama, mas nesse jogo contra o Palmeiras ele jogou muito bem, ele foi pra cima, ele correu, ele jogou de fato bem. Só que a gente alerta a questão da tomada de decisão. Isso é um erro que diversos canais já apontaram, que é uma falha do Lloyd, que é um problema que o Lloyd tem, que é a tomada de decisão. Por diversas vezes no jogo ele teve tomadas de decisões erradas quando chega perto da área. Então, momentos que ele poderia ter chutado, ele toca, momentos que ele poderia ter tocado, ele chuta. Então, é preciso analisar isso, é preciso que esse jogador consiga evoluir para que o Vasco tenha alguma coisa a oferecer a mais do que simplesmente essa correria do Lloyd. Mas ele jogou bem na partida, uma pena ter saído lesionado. Não sei se a lesão é grave. O que é preocupante é que um jogador que não vinha jogando sempre se lesione da forma como ele se lesionou. Parecia uma fadiga muscular. Espero que não tenha acontecido nada de grave com ele. Não tenho essa informação ainda, mas ele fez uma boa partida. O Tietchan jogou muito bem. Eu acho que o Tietchan nesse meio de campo ele é fundamental, tá, nesse time do Vasco. E vai ser fundamental pro Diniz, caso ele venha. Eu digo muito do Diniz porque tá todo mundo dizendo que tá basicamente acertado. Falta só os acertos financeiros, né, do Diniz com o Vasco. A gente fica nessa esperança do Diniz realmente vir treinar o Vasco da Gama. E é semelhante o jogo que o Vasco fez ontem porque o Diniz quer, né? Então esse toque de bola, essa aproximação. O Vasco, como eu disse no início, o Vasco finalmente não ficou tocando a bola para a zaga, para girar, para ir para o outro lado, né? O Vasco ele priorizou jogadas mais para frente, jogadas mais agudas, a troca ali de passes entre meio campo, ataque. Então isso foi um ponto muito positivo. O zagueiro Luiz Gustavo, garoto aí da base, entrou bem na partida, tomou um cartão amarelo injusto ali, o juiz estava bem perdido na partida também. Bandeirinha também inseguro, não sabia o que marcar, esperava o juiz marcar. Então aquele lance ali não foi falta para cartão, né? Mas uma boa estreia do zagueiro. Agora o Vasco, a gente precisa também ter uma realidade. O torcedor vascaíno ele precisa cair na realidade. O Vasco não ganha do Palmeiras desde 2015, gente. 2015 foi uma vitória do Vasco. Vou até pegar aqui as estatísticas. O Vasco, em 2015, ganhou de 2-0 do Palmeiras. Se não me engano, foi aquele jogo do Nenê. O Nenê jogou muito. Porém, o Vasco, dali em diante, não ganhou mais do Palmeiras. Foram vitórias do Palmeiras, né? Foram 9 vitórias do Palmeiras, de lá pra cá. 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates, gente. Então, assim, o torcedor vascaíno que ficou irritado porque o Vasco perdeu, eu acho importante, assim, a insatisfação e a irritação por ter sido um erro do Vasco. Ok, mas achar que o Vasco iria né, fazer um jogaço contra o Palmeiras, a verdade é que ninguém estava esperando isso. Ninguém estava esperando que o Vasco fosse fazer um jogo e sair com a vitória. A verdade é que todo mundo esperava que o Vasco fosse perder, e o medo é de perder de goleada, pelo que apresentou contra o Operário. E o que vimos foi um Vasco corajoso, um Vasco valente, o Vasco foi pra cima, mas que ficou claro que a deficiência técnica do elenco ela é muito grande. Comparado aos times que vão disputar o título brasileiro, é um abismo de diferença. É muito grande a diferença mesmo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. O Vasco não ganha do Palmeiras desde 2015, o Vasco não tem um time que compete contra o Palmeiras em elenco, nem em time principal, mas o Vasco foi um time que na partida competiu. E isso é um mérito do Felipe. Isso é um mérito dos jogadores que assimilaram a forma como o Felipe quer jogar. Agora, é claro, ninguém tá feliz com uma derrota, né? Isso não é uma felicidade. Mas há uma luz no fim do túnel, entendeu? A gente, vendo como o Vasco jogou, há uma luz no fim do túnel, porque se o Vasco jogar desta forma como jogou contra o Palmeiras, jogar contra o Puerto Cabello, jogar contra o Melgar, jogar contra o Lanús, dessa forma, o Vasco tem grandes chances de, sim, se classificar em primeiro, porque são times fracos, eu repito aqui. O Vasco na Sul-Americana está enfrentando times fracos na sua fase de grupos. Não é pro Vasco se sentir inferiorizado e nem ter dificuldade contra essas equipes. E o Vasco tem tido dificuldade. É pro Vasco pontuar. Era pro Vasco ser líder
desse grupo da Sul-Americana já. Era pro Vasco ter no mínimo aí 7 pontos. No mínimo 7 pontos. A gente vê uma melhora, há uma luz no fim do túnel, já com o Felipe implementando uma nova mentalidade. A gente tendo um técnico mesmo, a tendência é que isso melhore, né? Se for o Fernando Diniz mesmo, pelo que tudo indica, a tendência é que o Vasco melhore e desenvolva um trabalho melhor do que vem apresentando. Claro que próxima janela tem que contratar. É inviável o Vasco, com o Fernando Diniz, ter esses jogadores para terminar o campeonato. Se for desta forma, talvez o Vasco perigue no Brasileiro a flertar ali com a zona de rebaixamento. Porque o Diniz ele precisa de material humano para fazer um time bom, para fazer um time competitivo. Ele precisa de qualidade no elenco. E o Vasco tem que buscar essa qualidade na próxima janela de transferência. Lembrando que esse elenco foi contratado, esse elenco foi composto para atender as expectativas do Carille. E ainda assim não foi feito as contratações que de fato o Carille precisava. O ponta que a gente tem é o Lloyd e o outro ponta que está sendo usado é o Ryan. E o Adson que vem voltando de lesão. O Vasco não contratou 2 pontas. O Vasco contratou um ponta esquerda, que é o Lloyd, que também sabe jogar pela direita, mas apenas um ponta. Ele contratou 2 meias, que é o Nuno e o Garré. O Garré é um meia mais de criação e o Nuno é um meia mais ofensivo. Também ontem trabalhou muito bem na criação, o Nuno, mas uma bela partida desse português, cara. Ele entrou como uma luva nesse time do Vasco. Mas ele não é um ponta. O ponta é o Lloyd. O Vasco não entregou pro Carille os 2 pontas. Claro, o Carille tem diversos outros defeitos, diversas outras coisas que a gente cobrou e que ele não conseguiu entregar. Por exemplo, a defesa. É um time que toma muitos gols. Então, pro objetivo que ele foi contratado, ele não cumpriu. Por isso foi demitido. Mas o Vasco não entregou. O Vasco precisa achar nessa janela de meio campo mais um zagueiro, mais um volante, pelo menos, um substituto pro Verratti, mais um ponta. A meu ver, são essas as contratações pontuais que o Vasco tem que fazer. Se possível, trazer um substituto para o Piton, um reserva para o Piton, porque Vitor Luiz também é inviável e o Vasco já está negociando seus jogadores de base na lateral esquerda. Então, não sei quem viria além do Vitor Luiz. Ficaria no elenco para ser esse substituto. E o Vitor Luiz, infelizmente, não tem condições de jogar nesse time do Vasco. Ele não é um jogador de Série A, tá? Minha visão é essa. Ele não é um jogador de Série A. Pelo que ele já demonstrou em campo, pelo que ele demonstrou nesses jogos sem o Piton, ele não é um jogador que está à altura minimamente do que joga o Piton hoje. Então o Vasco precisa de um reforço na lateral esquerda. Mas a princípio é isso. Um zagueiro, um volante melhor de passe, de saída de bola. Primeiro volante. Um ponta direita ou esquerda, já que o Lloyd tem a valência de jogar pela direita ou pela esquerda. Um outro ponta e um substituto para o Verratti. Para mim são essas contratações pontuais que o Vasco tem que fazer. Então o Fernando Diniz ele precisa de material humano para trabalhar. Coisa que o Pedrinho eu acho que não vai medir esforços para suprir os pedidos que ele fizer. Então, mas no todo, gente, é isso. O Vasco jogou contra um time que vai ser postulante ao título do Campeonato Brasileiro, que vai ser postulante ao título de Libertadores da América, que é postulante ao título de Copa do Brasil. Se não me engano, é um dos melhores times da Libertadores da América. Então, assim, o Vasco jogou de igual para igual. Eu fiquei não feliz, mas eu fiquei um pouco mais tranquilo ao ver o Vasco jogando o que ele jogou contra o Palmeiras, sabendo o adversário que ele estava enfrentando e sabendo que o Felipe teve apenas alguns dias de trabalho. Alguns dias de trabalho ele conseguiu mudar a mentalidade desse time. Isso é um ponto positivo, porque eu já estava achando que o Fernando Diniz ia ter um trabalho ainda maior do que ele já vai ter em mudar a mentalidade desses jogadores e o posicionamento desses jogadores em campo. E o Felipe já conseguiu mudar alguma coisa. Já conseguiu pelo menos o Vasco jogar para frente e não ficar jogando para trás esperando o Palmeiras vir para cima. A análise é basicamente essa. A gente lamenta a perda dos pontos, mas como eu disse, há uma luz no fim do túnel e eu acho que o Vasco contra o Porto Cabedelo pode fazer uma boa partida, tá? Eu acho que o Vasco pode desempenhar um campeonato sul-americano melhor do que vinha fazendo. Se manter essa postura que manteve contra o Palmeiras, lembrando, os times da Sul-Americana são fracos, os times não são fortes. E isso é o que me preocupava muito ao ver o Vasco jogar, porque o Vasco não conseguia desempenhar bem contra times fracos, né? Então o Vasco tem que ir lá e fazer o seu trabalho, ganhar o jogo. 1-0, tá ótimo, ganhou o jogo, 3 pontos. Acabou. Isso é prioridade. Mas eu acho que o Vasco não vai jogar tão mal quando vinha jogando depois do jogo de hoje. Eu acho que o Vasco está encontrando uma forma de jogar que se assemelha muito ao que o Fernando Diniz vai querer cobrar desse time, vai querer que esse time desempenhe. Ele só precisa tomar um pouco mais de atenção, saída de bola, está apertado, joga a bola para escanteio, joga a bola para o lado, ao invés de ceder o ataque ao oponente. No mais é isso, pessoal. Eu acho que a gente fica aqui no aguardo do jogo da Sul-Americana. Eu acho que o Vasco tem muitos pontos a melhorar, né? Obviamente, todo mundo vê isso. Mas fica aí, eu gostei de uma apresentação do Vasco, eu achei pela primeira vez no ano, o Vasco não me envergonhou, né? Não senti vergonha de ver o Vasco jogando de uma forma covarde, de uma forma com medo, né? O Vasco finalmente jogou pra frente. Pelo menos isso é uma mudança de mentalidade na equipe.
né? Espero que ela continue, espero que com o novo técnico isso aumente, se amplie, né? Uma mentalidade que de fato o Vasco não tem que ter medo de nenhum time. Precisa ter respeito, mas não ter medo de nenhum time, não ter medo de jogar e principalmente não ter medo de perder, né? Porque se você já começa a partida com medo de perder, a probabilidade de você realmente perder ela é muito alta. O psicológico conta muito. Diga aqui o que você achou dessa partida de Vasco e Palmeiras, né? Infelizmente foi fora de casa, basicamente, né? Mas o que você achou dessa partida? O que você acha os pontos que o Vasco tem que melhorar, né? E o que você acha da possível vinda do Fernando Diniz? É isso, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima.